Tudo está preparado nesse dia. Isso é maravilhoso e nos dá muita alegria. O Senhor, o nosso Deus, tem tudo preparado para nós. Então vamos viver contentes, alegres, desfrutando dessa bondade do nosso Deus. E vamos aprender um pouquinho mais da sua palavra. Vamos comigo, tá bom? Antes de começarmos, queridos, a nossa caminhada pela palavra de Deus, vamos agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade. Vamos ter um momento de gratidão, porque o Senhor merece, queridos. Ele merece que nós sejamos gratos, que nós tenhamos um coração agradecido por todas as bênçãos, por tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, incline a sua cabeça, se você puder, e vamos orar ao nosso Pai em agradecimento. Nesse momento de gratidão ao nosso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que Tu és na minha vida, por tudo que tens feito, Senhor, na minha vida, por tudo que és e tem feito na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Pai querido, Pai Santo, nós sabemos que o Senhor nos ama demais, nos ama muito e tem feito tudo aquilo que nós precisamos em nossas vidas. Que nós tenhamos o coração, Senhor, inclinado para ouvir a Tua voz, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem colocado pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos ter ouvidos de ovelhas, ó Pai, e ouvir a voz do nosso pastor. Isso é maravilhoso, é muito importante que a gente entenda e avance nisso. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. Gratidão, gratidão. Eu sou grata, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos então, meus queridos, ver um pouquinho hoje de um assunto maravilhoso, um assunto que o Senhor Deus deseja, eu tenho certeza do fundo do seu coração, que nós entendamos para que nós possamos avançar, mudar de nível, estar cada dia mais imitando ao Senhor, imitando tudo aquilo que Ele tem feito e faz e sempre vai fazer pelas nossas vidas. Então vamos lá, queridos. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a nossa condição como filhos de Deus. Nós sabemos, queridos, que o Senhor, Ele nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Isso é maravilhoso. Nós sabemos tudo o que aconteceu, queridos, desde a criação do mundo até quando o Senhor Jesus precisou vir aqui à terra para limpar a terra do pecado que estava assolando os filhos de Deus. Estava a humanidade caída, a humanidade estava sofrendo e a humanidade precisava de um Salvador. E o nosso Deus, na sua bondade e misericórdia, nos enviou Jesus para que nós pudéssemos ser resgatados, para que nós pudéssemos voltar de novo ao Éden. Isso é coisa linda, maravilhoso. Eu fico feliz quando eu falo sobre esse assunto, mas nós precisamos avançar no nosso conhecimento. Nós precisamos a cada dia entender mais o que o Senhor tem para nós. O que o Senhor Deus nos promete, Ele cumpre, então nós precisamos avançar. E nós sabemos, queridos, que depois de tudo aquilo que aconteceu, o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser livres do nosso pecado, das nossas iniquidades, para que nós pudéssemos ser religados ao nosso Pai, ao nosso Deus. E hoje nós temos uma vida, queridos, que muitas vezes está aquém daquilo que o Senhor pretende para os seus filhos, daquilo que o Senhor quer para os seus filhos. Nós sabemos tudo isso que aconteceu, o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, para que nós nos tornássemos novas criaturas, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que nós vivêssemos uma vida de mais que vencedores. Nós sabemos, queridos, que o Senhor, os planos do Senhor são mais altos do que os nossos, os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor a nosso respeito são maravilhosos, são pensamentos de bem e não de mal. E muitas vezes, queridos, você conhece, assim como eu conheço, filhos de Deus que estão vivendo uma vida de sofrimento, de penúria, muitas vezes na miséria, destruição na família, destruição na vida dos filhos, e não é para ser assim. Essa não é a vontade de Deus. Deus consumou a sua obra através de Cristo Jesus. E nós precisamos então entender essa situação. E eu quero que você veja comigo, queridos, o que está escrito
no livro de Oséias, no capítulo 4, para a gente poder entender um pouquinho sobre o que eu estou falando com você. Vamos lá, Oséias, capítulo 4, e o versículo é o 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Isso, queridos, nós já ouvimos várias vezes. Nós sabemos que isso realmente está acontecendo. Como eu falei para você, Jesus veio para livrar a humanidade do mal, do pecado, das trevas, do poder das trevas. Mas hoje nós temos Deus do nosso lado, Deus em nós, o Espírito Santo atuando nas nossas vidas, e nós vemos tantas famílias destruídas, tantas pessoas destruídas. E por que, queridos, a humanidade vive assim? O que acontece? Nós vamos entender um pouquinho por que isso ocorre. Vamos comigo no livro de 2 Coríntios? Não tenha preguiça de ver a Bíblia, de abrir na Bíblia, e a gente vai aprendendo, vai estudando e vai entendendo tudo. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo é o 17. E diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Maravilhoso, lindo. Nós precisamos aceitar isso de todo o nosso coração. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente possa verdadeiramente fazer o que está escrito aqui. Tudo se fez novo quando nos tornamos novas criaturas. Não temos dúvidas disso. A Bíblia relata, nós ouvimos muitas mensagens sobre isso. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso é lindo, maravilhoso. E depois disso, queridos, que nos tornamos novas criaturas, onde estamos? O que estamos fazendo? Vamos ver o que está escrito no Salmo 91. Vamos lá comigo, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. E sua verdade é proteção e escudo. Olha que lugar maravilhoso. Olha a nossa situação, queridos. Olha como nós estamos guardados, protegidos pelo nosso Deus. Porque somos novas criaturas. Porque temos o Senhor Jesus do nosso lado. E nós sabendo disso, queridos, estamos maravilhados, não está? Eu estou, queridos. Eu fico maravilhada cada vez que eu penso naquilo que o Senhor fez por mim e naquilo que Ele está fazendo. Eu fico maravilhada. É extraordinário. E nós precisamos então pensar nessa maravilha que aconteceu, o porquê estamos aqui nesta terra. Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito de Deus para nós? Qual é a nossa missão aqui nesta terra? O que devemos fazer? Por que estamos aqui? Qual é a nossa missão? Isso é maravilhoso, queridos. Vamos ver o que está escrito no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, bem pertinho de onde nós fomos aquela hora. Capítulo 5 e o versículo é o 20. Diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Que coisa maravilhosa! Novas criaturas, reconciliados com Deus, vivendo uma vida abundante, uma vida de mais que vencedores. É o desejo de Deus para nós. E nós, queridos, como estamos nos comportando? Nós sabemos que nós temos essa missão, nós ressuscitamos com Cristo, novas criaturas, estamos assentados, queridos. A Bíblia diz, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. E podemos dizer, Deus é o nosso refúgio. Isso é lindo, maravilhoso.
Nós somos embaixadores, nós estamos nesse lugar sobrenatural, nós estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e nós temos uma missão. Somos embaixadores de Deus aqui nesta terra. Vou ler para você, queridos, eu anotei aqui, o que faz um embaixador. Você já pesquisou, você já viu qual é a função de um embaixador? Embaixador, nós somos embaixadores de Deus, representantes de Deus. Estamos aqui, a nossa missão é representar o reino celestial. Maravilha, coisa linda, eu amo. O que é um embaixador? Olha só, é um cargo cheio de prestígio e responsabilidade. Trata-se do representante oficial de um país no exterior. Isso diz no dicionário, né? Nós sabemos então que nós estamos representando um país celestial. Maravilha! Em todos eles, os embaixadores estão trabalhando para criar laços sólidos de colaboração econômica, política e cultural. Olha só a importância da nossa missão. Nós podemos passar tudo isso para a nossa situação, para o nosso reino, embaixadores do reino celestial aqui na terra, para que a gente possa fazer a obra de Jesus. Nós estamos aqui nessa terra, não se esqueça disso, no lugar de Jesus. Então nós temos autoridade, nós temos autonomia, nós temos o nome de Jesus para que a gente dirija esse reino, essa embaixada, de forma gloriosa. E nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege e o Senhor faz tudo por nós. Sem Ele, nada poderia ser feito. Maravilhoso, queridos. E vamos ver o que está escrito no livro de João, no capítulo 14 e o versículo 21. João, Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos lá, versículo é o 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa linda, queridos. Isso faz parte da nossa missão. Nós estamos aqui no lugar de Jesus e devemos ver como exemplo Jesus nas nossas vidas. Então, cumprindo os mandamentos do nosso Deus. Eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre as leis que existem nesse nosso mundo, leis que existem no universo, que foram criadas por Deus para que nós pudéssemos nos movimentar melhor, para que nós pudéssemos viver melhor e para que nós pudéssemos já de antemão saber aquilo que nós temos através do cumprimento dessas leis e também das penalidades do não cumprimento dessas leis. Isso é muito importante. Então, Deus criou as leis para o universo. Deus rege esse universo com a sua potente mão. Isso é lindo, é maravilhoso. E se quisermos ter sucesso em nossa jornada, queridos, nessa nossa jornada terrena, cumprindo a nossa missão no lugar de Jesus, nós devemos seguir essas leis. Não é escolha nossa. Estão instituídas, estão para ser cumpridas e nós, se queremos estar de acordo com a vontade de Deus, se queremos viver de acordo com a vontade de Deus, precisamos seguir essas leis. Isso é muito importante. Então, queridos, o que vamos fazer mediante isso? Como vamos reagir? Qual é a ação que vamos tomar? E qual é a saída para nós? É muito importante que a gente entenda isso. Veja só, queridos, vamos ler o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e o 2. E eu vou ler para vocês a versão da Bíblia, a mensagem. Eu acho muito interessante essa versão, porque esclarece bem o nosso entendimento. É muito bom. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso,
Concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Coisa maravilhosa, queridos. É a solução para esse problema de trevas no mundo, a solução para que vidas sejam alcançadas e restabelecidas, religadas a Deus. É muito importante, faz parte da nossa missão, faz parte da missão de um embaixador. Isso é importante demais. E veja também o que está escrito, vou ler para você, também na Bíblia a mensagem, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e o 23. Diz assim: Samuel respondeu: Você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao Eterno é pior que praticar ocultismo. A presunção perante o Eterno é pior que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem do Eterno, ele rejeitou seu reinado. Olha só, queridos, que coisa importante demais que a gente entenda. É melhor obedecer do que sacrificar. Sabemos disso, queridos. É o que está dizendo. É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos entender o seguinte. O que é obedecer, queridos? Nós ouvimos tanto falar em obediência. Nós sabemos que nós precisamos obedecer. Nós sabemos que existem mandamentos que precisam ser obedecidos. Nós sabemos que as leis precisam ser obedecidas. E o que é obediência? O que é obedecer? A palavra obedecer significa submeter-se a uma regra ou agir de acordo a ordens ou instruções. Então, queridos, a obediência é o que governa todo o movimento existente no mundo. É o que governa todo o movimento existente no mundo. Senão, seria um caos, queridos. Senão, não teria como ter unidade, como ter ordem, como ter avanço. Seria terrível demais. Então, tudo precisa estar de acordo com aquilo que foi estabelecido. Então, queridos, todo movimento, seja ele mecânico, literal ou espiritual, precisa de ordem, precisa obediência. Isso é muito importante. Vou dar exemplos para você, para que você possa raciocinar comigo. Pense numa máquina gigante, uma máquina enorme para abrir uma rodovia, uma estrada, construir alguma coisa no mar. Uma máquina muito grande, muito grande. Essa máquina, querida, sem o seu governador, sem a pessoa que dirige essa máquina, que tem instruções para fazer isso, ela falharia em obedecer. Ela não estaria fazendo as coisas de forma correta. Ela não conseguiria obedecer à sua própria lei de aceleração ou de gravidade. Seria um caos, um transtorno para todos ao redor. Seria terrível. E um gigante intelectual, uma pessoa muito sábia, se ela falhar em agir em união com a lei do aprendizado, irá tornar-se um idiota. Se ela não estiver seguindo as leis do aprendizado, fazendo as coisas de forma correta, ela será uma idiota. Por mais que ela seja intelectual, que ela tenha conhecimento, se ela não estiver de acordo com as regras, com as leis, ela será um idiota. É terrível, isso é muito terrível. E um estudante da Bíblia? E nós, que gostamos da Bíblia, que queremos a Bíblia, que amamos o nosso Deus? Se nós, queridos, falharmos em unirmos ou obedecermos às instruções da Bíblia, obedecermos às instruções do Espírito, obedecermos às instruções que estão na palavra de Deus, nas leis de Deus. Isso, queridos, irá reverter essa bondade e criar a maldade. Que coisa mais terrível, que coisa difícil, queridos, demais
de a gente continuar e indo para o caos. Um abismo chama outro abismo, já sabemos disso. Então, queridos, nós dependemos inteiramente de obediência para o nosso sucesso na vida. Não tem outra forma. A pessoa que não quer obedecer certamente será um derrotado. Por quê, queridos? Obediência é uma lei universal. É uma lei universal, uma das principais leis do nosso mundo. É uma das principais leis que nós precisamos seguir. Por quê, queridos? Uma coisa, ela funciona de uma certa maneira, não é? Ela funciona de uma certa maneira, estabelecida, preparada, criada, e ela só vai funcionar desta maneira. Vou dar exemplos também para você. Deus criou as leis que regem o universo, eu já disse, você já sabe. E uma das leis que ele criou, queridos, é que a Terra vai girar sempre para o mesmo lado, sempre na mesma direção. A Terra sempre fará um movimento ao redor do Sol e ela vai levar sempre o mesmo tempo para isso. Isso é uma lei. Olha que coisa. Você já pensou nisso? Porque que sempre é assim? É uma lei, foi estabelecido por Deus na criação. E, queridos, a Terra obedece. A Terra não se torna rebelde. A Terra nunca disse, eu não quero mais girar para esse lado. Eu não quero mais ficar do jeito que eu estou, eu vou virar para o outro lado. Não, a Terra simplesmente obedece. E as águas dos nossos rios? Outro exemplo, queridos, correm sempre para o mesmo lado. E não tem a possibilidade de um rio também se levantar rebelde e dizer, não, eu não vou mais correr para esse lado, eu vou correr para o outro lado. Não tem essa possibilidade, porque é uma lei de criação e o rio vai obedecer esta lei. O sol, outro exemplo, queridos, o sol sempre vai nascer do mesmo lado e se porá do outro lado. Nunca vai acontecer o contrário, estabelecido por Deus, é uma lei. E é assim que funcionam todas as coisas nesse nosso mundo. É assim, mas queridos, olha só, o que acontece? Nós, os seres humanos, não, conosco não é assim. Nós somos desobedientes, nós somos rebeldes, nós fazemos as coisas em desacordo com aquilo que o Senhor quer para nós e nós, ainda por cima, queremos ter sucesso, queremos alcançar as bênçãos celestiais que são preparadas para os obedientes. Isso é muito terrível. Então entenda, queridos, existem leis e essas leis devem ser obedecidas. É assim que funciona, é assim que se move o mundo, desta forma o agir de Deus para beneficiar os seus filhos, o seu povo, a sua igreja. Isso é lindo, queridos. Mas se você quer mesmo ser mais que vencedor, preste atenção. Você quer mesmo ser mais que vencedor? Eu quero mesmo ser mais que vencedora? Está escrito que nós somos mais que vencedores. O único problema nisso, queridos, é que muitas vezes nós estamos como papagaios. Eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedora, eu sou filha de Deus, eu sou nova criatura. Parecemos papagaios repetindo aquilo que está na Bíblia, mas nós precisamos ter ação correspondente, queridos. Se nós somos mais que vencedores, nós precisamos vencer, andar em vitórias. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos tomar a nossa posição de filhos de Deus, imitadores de Deus. Nós precisamos entender isso e avançar nesse conhecimento. Então, queridos, se você quer mesmo ser mais que vencedor, se eu quero mesmo ser mais que vencedora, olha só, preste atenção no seguinte. Preste atenção, queridos, isso é muito importante. Reflita comigo, reflita. Preste atenção. Se é uma lei, todas essas coisas que nos regem, que nos cercam, se é uma lei, por que seria diferente comigo? Por que seria diferente com você? Por que, queridos, só nós não precisaríamos obedecer às leis? Por que só nós estaríamos isentos disso? Não, queridos, não. Estamos todos no mesmo barco, temos todos as mesmas leis para seguirmos. Isso é muito importante. Então, se é lei, querido, por que nós não precisaríamos estudar a Bíblia? Ou estudar em um curso para ter sucesso, para avançar, para mudar de nível?
Por que só você não precisaria ler a Bíblia, queridos? Tantas pessoas dizem, não, eu não gosto de ler a Bíblia. Não é opção, é mandamento do Senhor que a gente medite nesta palavra dia e noite. É uma lei estabelecida pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Por quê, queridos? Porque não precisaríamos ler a Bíblia. Só eu ou só você não precisaria ler a Bíblia? E por que só você ou só eu não amaríamos o nosso próximo? É uma lei, está estabelecido por Deus. E nós devemos, se queremos avançar, devemos fazer de forma maravilhosa e tranquila, para que nós tenhamos o nosso parecer, a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é lindo, queridos, muito importante para nós. Agora, queridos, preste atenção no que eu vou te dizer. Você precisa saber uma coisa, se é que você não sabe. Eu creio que você sabe, mas vamos ver novamente. Existem, por conta dessas leis, por conta da obediência ou da desobediência, ocorrem situações nas nossas vidas. Isso é importante que a gente se lembre. E eu quero falar para você hoje que no nosso mundo existem duas dores pelas quais nós precisamos passar. Nós vamos passar. Não é uma questão de escolha. São duas dores no nosso universo, queridos. E não é porque nós queremos ou não. Nós temos que passar. Eu tenho que passar e você tem que passar. Não tem escapatória, queridos. Temos que passar por uma dessas duas dores. Isso é importante que a gente entenda. Por quê, queridos? Fatalmente nós iremos passar, mais cedo ou mais tarde. Então, nós precisamos escolher qual delas nós queremos. Você pode escolher. Você pode. É uma opção. Você tem livre-arbítrio. Eu posso escolher. É uma opção para mim. Eu tenho livre-arbítrio. Eu conheço as leis, eu conheço meu Deus, eu conheço meu Pai e eu sei o que é melhor para mim. Então, eu posso escolher o que eu quero. Quais são essas dores? Vou te dizer. A dor da autodisciplina ou a dor do arrependimento. Isso, queridos, não tem, como eu já disse, escapatória. Nós vamos passar por uma dessas duas. E não é necessário que a gente passe pelas duas. Nós vamos escolher. Você pode escolher. Porque ou nós vamos nos autodisciplinar, ser moldados pelas leis de Deus, pela obediência às orientações de Deus, orientações do Espírito Santo, que Ele colocou em Sua palavra para nós. Porque só assim, queridos, nós poderemos avançar nesse conhecimento e na vida de Deus. E talvez tendo até que fazer algumas decisões que não gostaríamos de fazer, até que fazer coisas que não queremos fazer, até deixar coisas que não gostaríamos de deixar e tendo que abandonar essas coisas, queridos, para que nós possamos nos amoldar à palavra de Deus. Mas entenda, precisamos de autodisciplina, precisamos nos autodisciplinar, não tem jeito, queridos. Ou então nós, se não quisermos passar pela dor da autodisciplina, porque não é fácil nos disciplinarmos. Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas não é impossível. Nós temos o nosso Deus, o nosso Senhor nos ajudando, nos levando à frente, nos sustentando. Ou então você vai passar pela dor do arrependimento. É muito pior, queridos, passarmos pela dor do arrependimento, porque se nós não estamos satisfeitos com uma situação que nós estamos passando e estamos arrependidos, nós precisamos começar de novo. Nós vamos ter a escolha de novo. Ou vamos nos autodisciplinar ou vamos passar pelo arrependimento. É a mesma coisa, queridos. Eu já disse, é uma escolha, essas duas dores. Então, você decide, você escolhe, mas saiba, é uma lei. Você precisa entender isso. Porque, queridos, quando aprendemos alguma coisa, precisamos nos esforçar para que nós façamos isso, aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos praticar e exercitar aquilo que vai trazer edificação e mudanças benéficas para as nossas vidas. É para o nosso crescimento, é para a nossa edificação, é para que nós possamos avançar no conhecimento e prosseguir em conhecer o nosso Deus, o nosso Pai. Então, seja lá o que for preciso que eu faça, seja lá o que for preciso que você faça, queridos. Acordar mais cedo, deixar de comer se você estiver
além do seu peso, acima do seu peso. Acordar mais cedo para estudar se você não tem tempo de fazer durante o dia. Fazer um curso se você quer mudar de emprego. Deixar de dormir demais, de negligenciar, de preguiça. Seja o que for que precisa ser feito, faça, queridos. O sacrifício compensa. Compensa você fazer, compensa eu fazer para que eu possa mudar de nível. Isso é muito importante que a gente entenda, que a gente faça para que tudo fique bem nas nossas vidas. É muito importante. Nós precisamos entender, queridos, que o esforço compensa. Nós precisamos andar a segunda milha. Isso é muito importante. Você sabe o sentido, não sabe, de andar a segunda milha? É nos esforçar mais do que aquilo que é proposto, do que aquilo que nós precisamos. Nós não podemos aceitar sermos obrigados a nada. Nós temos que fazer com o coração sincero, nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus para agradar o coração do nosso Pai. Isso é importante demais que a gente lembre. Nós precisamos aprender a andar a segunda milha e fazer isso de forma recompensadora, porque nós precisamos fazer, como eu já disse, com um coração sincero diante do nosso Pai. Então, queridos, significa que nós devemos sempre, em todas as situações, fazer o nosso melhor. Isso é muito importante e nós precisamos, além disso, adquirir conhecimento. É importante demais, seja em qual área for, queridos, porque não se esqueça, você estará plantando e certamente vai colher. É uma lei, também é uma lei. Você sabe disso, está na Bíblia, você já viu várias vezes, eu já vi várias vezes. Nós precisamos sempre atentar para aquilo que estamos plantando, porque nós certamente vamos colher. E existe também, queridos, relacionado a isso, a lei da causa e consequência. Você já ouviu falar nessa lei? É mais ou menos essa lei que nós falamos, do plantar e colher, causa e consequência. Eu vou ler para você a definição para que você possa entender melhor. Então, o que é causa e consequência? Consequência é um termo que caracteriza o resultado, reação ou efeito produzido de um acontecimento ou uma ação. Normalmente, este termo está relacionado com a causa ou frequência que ocorre seguida a um conjunto de condições relativas a uma ação. Exemplos: o resultado foi consequência de muito trabalho e esforço. Um exemplo bem nítido para nós, não é? Nós sabemos disso. Então, se houve uma ação, vai ter um resultado. Bom ou ruim, vai ter um resultado. E nós já sabemos, queridos, que se nós queremos mudança de vida, nós queremos avançar, nós queremos alcançar outros níveis, nós sabemos que a única forma é adquirindo conhecimento. Isso é muito importante. Lembra que nós lemos lá no começo? Está escrito que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós vimos no começo, no livro de Oséias. E isso é importante demais que a gente lembre, que a gente entenda e que a gente não peque por falta de conhecimento. Agora existe uma coisa, queridos, conhecimento. Sempre ouvimos falar do conhecimento. E nós sabemos que o conhecimento está na nossa mente, está no nosso ser, porque é uma ação da mente de conhecer. Conhecer mente. Então, conhecimento. Sabemos disso. E o que é conhecimento? O conhecimento é o conjunto de informações que o indivíduo adquire por meio de sua experiência, aprendizagem, crenças, valores e insights sobre algo no decorrer da sua trajetória. Ou seja, na nossa vida. Estamos vivendo, acordamos, trabalhamos, saímos, fazemos todas as coisas, voltamos para casa, vamos dormir. Tudo nessa trajetória da nossa vida, queridos, tem uma causa que vai gerar uma consequência. E nós estamos adquirindo conhecimento sobre todos os assuntos. Só não o fazemos se não quisermos. É uma questão de escolha também. Sempre precisamos lembrar que na nossa vida tudo é uma questão de escolha. Então, o conhecimento individual, queridos, olha que coisa importante, só tem significado se estiver a serviço da sociedade. O que eu sei, o que eu conheço,
o que é meu, só é interessante se eu estiver compartilhando, se eu estiver dividindo, se eu estiver possibilitando, facilitando a vida do outro. Isso é muito importante que a gente entenda. Por quê, queridos? Existem situações que nós precisamos avaliar e entender, porque nós temos o conhecimento. E esse conhecimento, quando ele é praticado, ele vai trazer sabedoria. Isso é muito importante que a gente lembre, que a gente entenda. Vamos ver o que é sabedoria. O que é a sabedoria? Existem alguns conceitos sobre sabedoria. Eu achei esse aqui muito interessante, eu trouxe para vocês. Sabedoria consiste em saber o que fazer com qualquer conhecimento, como utilizá-lo de forma prudente, moderada, conveniente, proveitosa, vantajosa e útil. Olha só, olha quanta coisa importante. E nós somos o resultado das nossas escolhas. Sabemos disso. E elas, olha só, as nossas escolhas estão baseadas no nível de conhecimento a respeito de determinado assunto. Não observamos isso, queridos, mas isso é muito importante. Quando nós conhecemos a fundo um assunto, nós sabemos tomar medidas corretas. Nós sabemos fazer escolhas corretas de acordo com o conhecimento que nós temos da situação, do assunto. Significa que se eu não tenho conhecimento, eu posso tomar atitudes, escolhas erradas que vão trazer prejuízo para mim em qualquer área da minha vida. Na área sentimental, na área espiritual, na área financeira, em todas as áreas da nossa vida. Isso é muito importante, queridos, muito importante. E passamos a adquirir sabedoria quando enfrentamos o erro e o acerto do que escolhemos. Nós escolhemos. Então nós precisamos agora, se não deu certo, não fizemos uma escolha correta, nós vamos ter que ter sabedoria suficiente para zerar aquela situação e começar de novo, de forma correta. Nós precisamos nos lembrar que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, queridos, quando acontece uma situação estranha na nossa vida, uma situação de prejuízo, uma situação que nós não gostaríamos de enfrentar, nós precisamos pensar que o Senhor vai trazer daquela situação bênção para as nossas vidas. É só confiarmos nele, queridos. É só confiarmos e ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. E nós vamos aprender a não mais fazer aquilo, não mais ter esse tipo de escolha, esse tipo de atitude. E tudo vai ficar bem, porque nosso Deus, o nosso Pai, é misericordioso e maravilhoso. Então, queridos, quando acontece uma situação estranha na nossa vida, uma situação de prejuízo, uma situação que nós não gostaríamos de enfrentar, nós precisamos pensar que o Senhor vai trazer daquela situação bênção para as nossas vidas. É só confiarmos nele, queridos. É só confiarmos e ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. E nós vamos aprender a não mais fazer aquilo, não mais ter esse tipo de escolha, esse tipo de atitude. E tudo vai ficar bem, porque nosso Deus, o nosso Pai, é misericordioso e maravilhoso. Então, queridos, conhecimento e aplicação do conhecimento é igual a sabedoria. Se você sabe uma coisa, você vai ter a ação de fazer aquilo, de compartilhar, de ensinar, então é sabedoria. Porque, queridos, não tem outra forma de demonstrar. Lembra que nós vimos que o conhecimento só é proveitoso se for em benefício de outro, se for para uma outra causa, a causa de alguém. Portanto, queridos, a sabedoria pode ser entendida como a capacidade que temos para utilizar corretamente, altruisticamente, socialmente, politicamente e humanamente nossos conhecimentos. Senão não adianta de nada, queridos. Outra coisa importante, nós precisamos avaliar tudo. Nós precisamos nos observar, não é para observarmos o vizinho, os nossos irmãos, a minha mãe, o pai, não. Nós precisamos observar a nós mesmos, refletirmos sobre a nossa condição. Isso é importante demais. Devemos saber viver plenamente, buscando sempre estudar e aprender coisas úteis e proveitosas a nós mesmos e ao próximo. Precisamos evoluir. Tudo na natureza evolui, queridos.
E se nós não estamos evoluindo, nós estamos estagnados, estamos parados. E como já foi dito, tudo que está parado apodrece. Você já viu água podre, parada. E quem não está evoluindo, queridos, está morrendo, se já não estiver morto. Isso é muito triste. Nós precisamos avançar, nós precisamos evoluir, nós precisamos mudar de nível na nossa vida. E não correr esse risco, porque nós estaremos correndo o risco se nós não estivermos, como eu já disse, evoluindo. Quando paramos de aprender ou perdemos aquela curiosidade que nos leva às descobertas, ao progresso, começamos então, queridos, de fato, a morrer aos poucos. Se nós não estivermos evoluindo, buscando conhecimento, aprendendo, se não temos mais, queridos, curiosidade para descobrir coisas, para saber coisas, nós estamos morrendo. Aos poucos, queridos, sem perceber. Muitas pessoas não percebem. Agora, o que você sabe, queridos, não tem valor. Eu sinto muito te dizer isso, mas o que você sabe, o conhecimento que você tem não tem nenhum valor. Tem valor é aquilo que você faz com o que você sabe. Em síntese, foi o que nós falamos até agora sobre o nosso conhecimento, sobre a nossa sabedoria, sobre aquilo que precisamos fazer com o conhecimento para que se torne sabedoria. É aplicar esse conhecimento. Eu vou ler de novo para você. O que você sabe não tem valor. O que tem valor é aquilo que você faz com o que você sabe. Oh, coisa importante e poderosa, queridos. Quando entendermos isso de forma extraordinária, como é o nosso Deus, não tem para ninguém a nossa vida espiritual, financeira. Nós vamos avançar sempre, queridos. Precisamos aprender o mais que pudermos. Não devemos perder tempo com futilidades. Tudo aquilo que não interessa, que não traz edificação, que não vai nos fazer avançar, que não faz com que a gente mude de nível, que não faz que a gente adquira conhecimento para podermos compartilhar, ensinar, manifestar na vida do outro, queridos. A gente vai estar com uma vida fútil, futilidade na nossa vida, que é sinônimo de uma vida vazia, de uma vida sem objetivos, sem rumo. Estaremos à deriva, estaremos como um navio em um mar revolto. À deriva, queridos. Isso é muito triste para a vida de um ser humano, principalmente na vida de um filho de Deus. Nós não podemos permitir isso na nossa vida. Isso é importante que a gente entenda, queridos. Então, o que devemos fazer, queridos? Busquemos, vamos em frente, vamos avançar, busquemos conhecer assuntos novos em todos os ramos da nossa vida, em todos os ramos do conhecimento, queridos. Precisamos buscar esse conhecimento, precisamos buscar o conhecimento que desperta a curiosidade, que desperta o melhor dentro de nós, que desperta aquilo que existe dentro de nós, de bom, de perfeito, de maravilhoso, daquilo que o Senhor colocou em nós. Isso nos ajudará também e ajudará ao próximo. Isso é o importante da nossa vida, queridos. Ajudará ao próximo e a iluminar o Espírito. Oh, queridos, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Sermos iluminados, termos a nossa vida cheia de luz, cheia de graça, cheia de vontade de vencer, de avançar. Isso é muito importante. Agora, queridos, só a curiosidade, a vontade de conhecer, não apenas o mundo em nossa volta, mas nosso mundo interior pode nos conduzir na jornada em busca da felicidade e da eternidade. Olha que coisa linda, queridos. Só a curiosidade, a vontade de conhecer, não apenas o mundo em nossa volta, mas nosso mundo interior, pode nos conduzir na jornada em busca da felicidade e da eternidade. Em busca de vivermos aquilo que o Senhor determinou, obedientes à Tua palavra, obedientes aos Seus mandamentos, vivendo uma vida gloriosa, uma vida de ânimo, de acréscimo, de tudo aquilo que é bom que o Senhor tem preparado para nós. Isso é maravilhoso, queridos, isso é maravilhoso. Em busca da felicidade, em busca da eternidade com o nosso Pai, com o nosso Deus, não deixando que nada nos barre, que nada nos pare, que nada nos faça desistir, que nada nos faça voltar atrás, prosseguindo, queridos, rumo à soberana vocação que há em Cristo Jesus.
maravilhoso, extraordinário. Eu fico feliz, eu fico maravilhada, queridos. Cada vez que eu vou entendendo, que eu vou me aprofundando na vontade de Deus para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. É lindo, é maravilhoso. Vamos ver, queridos, para a gente encerrar, o que está escrito em Oséias, no capítulo 6 e no versículo 3. Muito importante, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora da época que rega a terra. Glória a Deus, glórias a Deus por esta palavra maravilhosa, pelo ensinamento que o Senhor nos proporcionou, pela graça do Senhor em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Eu quero fazer com vocês, queridos, para que a gente encerre essa palavra maravilhosa. Entenda tudo o que eu falei, queridos. Isso é muito importante. Eu estou avançando, eu também estou entendendo e eu estou procurando seguir aquilo que o Espírito coloca no meu coração. E eu sei que você também fará isso, não é? Vamos lá então, vamos entregar ao nosso Pai a nossa oração em agradecimento, a sua bondade e a sua graça sobre as nossas vidas. Querido Deus, Pai Santo, Pai verdadeiro, Senhor eterno da minha vida, eu te amo, Senhor, com toda a força do meu coração. Eu quero a tua presença cada dia mais, meu Pai, meu Senhor, e eu quero, Senhor, te agradecer por esta palavra, por esse ensinamento, pelos meus irmãos que estão ouvindo e aprendendo a caminhar a cada dia mais e mais, que estão, Senhor, cumprindo os seus mandamentos, seguindo as suas leis, em obediência, para que tenhamos uma vida vitoriosa. Que sejamos, Senhor, iluminados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo e que nada possa nos afastar do Seu amor. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Gratidão. Gratidão, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Isso é maravilhoso, é lindo e nós queremos a Tua luz cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, que o Senhor continue iluminando e falando ao seu coração. Meu querido, minha querida, eu tenho certeza que eu pude abençoar você, abençoar a sua vida. Então não deixe de me abençoar também, ok? Deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para as notificações, assim que o canal postar novos vídeos, você vai ser informado. Compartilhe essa mensagem e comente, queridos, vamos interagir, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.